dois julgamentos importantes, julgamentos no que tange à responsabilização das plataformas por postagens de fake news, ataques às instituições, à democracia, em que eles estão arguindo ali a constitucionalidade ou não do artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet, em que visa a responsabilização das plataformas por publicações que são fake news, que são mentira, que ataca a honra, a dignidade das pessoas, ataca as instituições, enfim. Esse julgamento foi suspenso e sempre que estão presentes ali são sempre dois. São sempre aqui, ó, o terrivelmente evangélico André Mendonça e Nunes Marques, que acabam pedindo vista. Foi pedido vista e esse julgamento será retomado, mas o andar da carruagem ali no Supremo Tribunal Federal desemboca para a responsabilização das plataformas, tá bom? O voto divergente que apareceu ali foi do presidente Luiz Barroso, até o momento, em que ele fala que tem que aferir a culpa, porque até então, Dias Toffoli, Luiz Fux tinham se manifestado para que houvesse a responsabilização a título de uma responsabilidade objetiva. O que é isso, André? A responsabilidade objetiva, ela não analisa culpa ou dolo, ela analisa o fato e o dano. Teve o fato, por exemplo, da publicação que agrediu a minha honra, um exemplo, uma publicação que agride a minha honra de forma flagrante, a plataforma tem que vir e já bloquear. Não precisa ser acionado pela justiça, não precisa de nada. Ela tem que perceber esse tipo de situação e já bloquear a postagem. Se ela não fizer isso e houver o fato e o dano à minha honra, ela é responsável e ela será responsabilizada por isso. Esse é, até o momento, o posicionamento predominante lá, mas ainda não acabou o julgamento. Agora, Luiz Barroso apresentou um voto divergente. Ele disse que não, ele disse que, a depender da situação, tem que ser analisada a culpa, se a plataforma agiu com culpa ou não, havendo então a responsabilização subjetiva, em que exige o quê? Uma conduta negligente, imperita ou imprudente, para que haja a responsabilização da plataforma, afastando então a responsabilidade objetiva, que independe de culpa ou dolo, entende? Esse voto, ele é complexo. Por quê? Vai ser determinante o quê? O fato em si. E para análise do fato, querendo ou não, existe uma postura judicante, judicial atuante. Se todas as situações forem para esse lado do voto de Luiz Barroso, vai ser necessariamente uma decisão judicial. Enquanto isso, a situação vai se perdurar, havendo então a continuidade das ofensas, né, a honra das instituições, uma mentira, uma fake news. Aí o que ocorreu? A dupla dinâmica não poderia ser, também pediram vista. Tá bom? Então, esse é um julgamento que ficou para o ano que vem. Mas tem um outro julgamento que eu considero também muito importante, que só será retomado quando terminar a vista, também pedido pelos dois ali, hora um, outra hora outro, que é o julgamento da responsabilidade, no que tange ao foro por prerrogativa de função, em que o Supremo Tribunal Federal está decidindo se vai haver a prorrogação do foro por prerrogativa de função junto, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Já existe maioria dos ministros que decidiram que sim, que haverá a extensão, a prorrogação do foro por prerrogativa de função, mesmo por aqueles políticos que renunciarem, que não conseguirem ser reeleitos ou que forem cassados. Significa o quê? Que ele vai continuar sendo julgado pelo órgão judicante que ele seria caso ele tivesse ainda o cargo público. Por exemplo, deputados e senadores têm foro por prerrogativa de função, e o órgão competente para julgá-los é o Supremo Tribunal Federal. Mesmo que eles renunciem ao cargo, mesmo que eles sejam cassados, e mesmo que eles não consigam a reeleição, eles continuarão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Não vai voltar para a primeira instância. Tá bom? Esse é o julgamento, já tem a maioria e foi pedido visto pela dupla dinâmica aqui, hora um, hora outro, tá? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo: governador de estado. Os governadores de estados, assim como deputados estaduais, eles têm foro por prerrogativa de função e eles têm que ser julgados, originariamente,
pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. E mesmo que eles venham perder o cargo, mesmo que eles não consigam ser reeleitos, mesmo que eles sejam cassados, e mesmo que eles renunciem ao cargo, eles continuarão sendo julgados pelo foro competente originariamente, pela prorrogação da extensão do foro. Isso vai ser muito importante. No caso de Bolsonaro, por exemplo, para você entender. Bolsonaro era presidente da República e, graças a Deus e ao povo, não conseguiu ser reeleito. Em tese, as questões que não são tipicamente competência do Supremo Tribunal Federal, por uma questão particular ou então por conexão, elas voltam, a partir do momento que eles perdeu o cargo, elas voltam para o juiz de primeira instância. Como, por exemplo, Bolsonaro tem 10 processos e investigações, processos e investigações, uns processos, outras investigações, que desceu para a primeira instância, depois que ele não conseguiu ser reeleito. Sendo esse julgamento concluído da forma que está, onde a maioria já se posicionou pela extensão do foro, todos esses 10 processos de Bolsonaro que foram para a primeira instância vão voltar e serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Está entendendo a importância desse julgamento? É muito importante esse julgamento, que também ficou para o ano que vem, porque teve pedido de vista, tá bom? São 2 julgamentos que eu acredito que terão efeitos concretos substantivos, notadamente no que tange à responsabilização de Bolsonaro. E de outros também. Para você ter ideia, muitas pessoas que têm cargos políticos e que aprontam, elas renunciam. Elas renunciam ao cargo para não serem julgados pelo foro competente originariamente, segundo o seu cargo. Para fugirem das cortes de instância superior ou então suprema, eles renunciam ao cargo, antes mesmo da denúncia, para fugir. Aí você fala assim, André, mas qual que é a diferença? Por que fugir? Porque é o seguinte, quando você vai para a primeira instância, a sua capacidade recursal, ela é dantesca. E a possibilidade de haver prescrição do crime também é muito grande, exatamente porque vai para o juiz singular de primeira instância, aí tem um recurso de apelação, agravo, embargo, aí depois vai para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça ali vai ter um acordo, do acordo você pode entrar com embargo, pode entrar com embargos infringentes, embargo do embargo, agravo do agravo, aí depois pode ir para o STJ, Superior Tribunal de Justiça em recurso especial, e lá tem os embargos também, tem os agravos também, para depois, em última instância, chegar no Supremo. Nesse lapso temporal, até tudo isso acontecer, pode demorar 10, 20 anos, e o crime pode se prescrever. Entende? Agora, quando aquela pessoa é julgada originariamente, não é? Primeiramente pela Corte Suprema ou por um órgão superior, a capacidade recursal dele é muito menor. No Supremo, você pode apelar para o plenário, se não for julgado pelo plenário, entrar com agravo, entrar com embargo, que não tem o condão de mudar a decisão de mérito, o acordo de mérito, e é isso, e logo, só Jesus. O próximo recurso só Jesus. Não tem como você enrolar muito e uma decisão sai rápida. Entendeu? Por isso. Agora, é importante a gente dizer que tem situações que, originariamente, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Outras situações ocorrem pela matéria, que é a competência do Supremo, ou então pela conexão. Existem pessoas que têm foro por prerrogativa de função, que atrai a competência do Supremo. No que tange, por exemplo, a tentativa de golpe, além deles terem atacado o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, qualquer ataque à instituição, o Supremo Tribunal Federal, a ministro do Supremo Tribunal Federal, a prédio do Supremo Tribunal Federal, qualquer situação que ocorra dentro dessa circunscrição, a competência originária é do próprio Supremo Tribunal Federal. Se os golpistas não tivessem atacado os prédios do Supremo Tribunal Federal, poderia haver até um debate de que a competência não seria do Supremo. Mas existe conexão, porque existem pessoas com foro por prerrogativa de função, deputado federal, e outras situações de pessoas que também estão sendo investigadas nesse bojo, que atrai a competência também do Supremo Tribunal Federal. E o outro julgamento que se encerrou esse ano, e que foi, para mim, um dos mais importantes, foi exatamente a questão da decretação de suspeição e de parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Caiu por terra. O Supremo Tribunal Federal
dos 10 ministros, o plenário, dos 10 ministros que participaram do julgamento, que Alexandre de Moraes não poderia participar. A defesa de Bolsonaro entrou com ação para tentar tirar Alexandre de Moraes da relatoria e da participação do julgamento contra a tentativa de golpe de Estado. E o plenário, dos 10 ministros que participaram do julgamento, 9 ministros disseram que Alexandre de Moraes não é suspeito, não é impedido e nem é parcial, e que ele deve e é competente para continuar como relator do caso e continuar em todo esse processo de investigação e daqui a pouco processo penal criminal contra os golpistas. Até mesmo Nunes Marques disse que Alexandre de Moraes não é impedido, não é suspeito e nem é parcial. Só para variar, um que foi o terrivelmente evangélico. E isso é muito importante porque acaba de vez com a principal tese de defesa que eles tinham. Porque eu sempre digo para vocês, as provas são materiais. As provas são muito robustas. São vídeos, áudios, documentos. Então, não tem como você contraditar a prova. Aí, o que você faz? Você tenta procurar uma falha processual formal para invalidar o processo. E essa parte era a principal, que foi afastada pelo plenário por quase unanimidade, caindo por terra toda essa situação. Agora, o que resta para essa galera? Essa galera, na sua defesa, como as provas são que não tem como contraditar, que são provas materiais robustas, eles vão criar narrativas em cima das provas, para ver se cola a narrativa. É a única coisa que eles têm para fazer, porque nem negar as provas eles poderão fazê-lo, porque são muito robustas, né? E a Polícia Federal realmente fez um trabalho muito importante. E é interessante, né? A priori, Alexandre de Moraes era o atacado. Hoje, a Polícia Federal também é atacada. E Paulo Gonet, daqui a pouco, vai ser atacado. Essa decisão dele mesmo de não liberar General Braga Neto e General Mário Fernandes já mostra claramente que ele não vai passar pano e que a situação vai piorar e piorar muito ano que vem para muitas pessoas golpistas. E eu já falei e vou repetir. Hoje tem 40 pessoas dos Peixe Grande indiciadas pela Polícia Federal pela tentativa de golpe. Mas pode aguardar, vai ser uns 60 ou mais de pessoas envolvidas direta ou indiretamente na tentativa de golpe e na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o ano que vem vai ser um ano muito importante, tá? Por isso que acredito que essa situação vá, sim, para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quando houver a denúncia, quando oferecida a denúncia e recebida a denúncia, Alexandre de Moraes, como relator, pode enviar diretamente para o plenário ou para a primeira turma. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que as questões criminais têm que ser julgadas pelas turmas, pela primeira ou pela segunda. Alexandre de Moraes faz parte da primeira turma, ele pode levar diretamente para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Assim como ocorreu em relação ao Mosquito, o Elon Musk, toda a situação dele foi decidida pela primeira turma, tá? Onde Alexandre de Moraes faz parte e é o relator. E muito possivelmente essa questão também será. E será muito importante, porque na primeira turma dificilmente alguém vai pedir vista. E com isso, nós teremos uma decisão colegiada de condenação da Suprema Corte o mais rápido possível em relação a Bolsonaro e sua organização criminosa. Não obstante, caiba recurso, depois da decisão, o acórdão da primeira turma, caiba recurso, mas mesmo assim já virá uma decisão colegiada por parte da Suprema Corte o mais rápido possível. E isso é muito importante. Para quê? Para trazer pacificação social e, de fato e de verdade, fazer justiça. Não só no pau que bate em Chico, bater em Francisco também, porque até o momento o Bagrezinho que está sofrendo. Não obstante, eu reitero, hoje nós temos 2 generais presos. Ao total, são 6 generais imbricados em toda essa sanha golpista. E nós temos também que está na parte final, que deve voltar, ou até mesmo sair, não, o ano que vem, o julgamento de 7 militares da cúpula da PM do DF está nas alegações finais. E eles foram denunciados e estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por dano qualificado ao patrimônio público, por dano qualificado ao patrimônio tombado e por omissão imprópria. São 4 tenentes-coronéis da PM, um major e um tenente.
da cúpula da PF. Procurador-Geral da República pede a condenação de todos por esses crimes, pede a perda da função pública e pede o ressarcimento ao dano ao erário público. E está nas alegações finais. Dentro do grupo dos peixes grandes, dos peixão, esses serão os primeiros condenados, pelo que tudo indica, segundo o andamento do processo, que está na fase final, tá bom? Está na fase de alegações finais no Supremo Tribunal Federal. Meu querido, eu quero participar com vocês de algumas falas. Vamos ver a questão política em si, em relação a tudo que ocorreu no Congresso Nacional. Vamos ver a fala de Jagnes Wagner e do Randolfo Rodrigues aqui. Claro que estava previsto, tivemos dificuldade de conseguir votar essa matéria, o que está acordado é de uma lei complementar no ano que vem, para fazer esse ajuste. E é lógico que para nós, por isso que eu digo, o equilíbrio entre o social e a responsabilidade fiscal. Ou seja, para manter o social com responsabilidade fiscal, é preciso sempre que aqueles exageros possam ser consertados pelas duas casas a partir de uma matéria mandada pelo governo federal. O objetivo é esse, assim como o objetivo para, a partir de 2026, votarmos a isenção do imposto de renda até 5 mil, evidentemente que ela será ladeada por uma compensação que recairá sobre aqueles mais aquinhoados, nada contra, mas é razoável que quem tem mais contribua mais para o equilíbrio fiscal, mantida a responsabilidade social. E só completando, completando aqui o meu colega líder Wagner, sobre o conjunto das medidas, só completando, em primeiro lugar, o tema dos supersalários não foi abandonado. Nós temos 2 projetos que estão aqui, um, inclusive, de autoria da oposição, que vamos debater, e outro que proveio da Câmara. Nós vamos votar esse tema no começo do próximo ano. A questão dos militares foi encaminhado um último PL, que não teve tempo hábil de tramitar aqui, que nós vamos enfrentá-lo em fevereiro. E, por fim, 60 a 70 bi é mais do que isso que nós votamos aqui. Se esquece que o último projeto que votamos aqui sobre a repartição de dívida dos bancos vai representar pelo menos mais 20 bi, 16 a 20 bilhões. Ou seja, foi pedido para que nós entregássemos uma economia de 70 bi. Nós estamos terminando essas 2 semanas, concretamente, entregando mais que isso. Com esse último projeto, entregando pelo menos 80 bilhões de reais. Tá bom? A compensação só para quem gasta 600 mil mais ano, né, que é a compensação da renda. Gente, obrigada. Da reforma da renda, porque aí... Reforma da renda para o ano que vem. Vamos tratar assim ano que vem. Tá ok? Obrigada, gente. Com a permissão de vocês, a gente está devendo o presidente lá, tá bom? Um abraço. Bom ano. Tá bom. Agora eu quero colocar Lula. Lula também falou, junto com Galípolo e o ministro da Fazenda. Eu quero reverberar essa fala de Lula e comentar. Do ministro Rui Costa. Não sei se vocês já se deram conta por que é que eu estou fazendo essa pequena conversa com vocês. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. E eu queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. Eu queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais, jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência
no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso, eu lhe desejo muita sorte, querido, e que você seja um espelho para que esse Brasil possa ver que nós estamos consertando o Brasil. Lula, na verdade, com essa live, foi chamar a responsabilidade do Galípolo, não é? Porque Campos Neto, o Banco Central interviu mais de 100 vezes para reduzir o dólar durante o governo Bolsonaro. E eu acho que durante o governo Lula, a terceira vez foi agora, né? Então, assim, uma vergonha. E a conta de tudo tá no bolso do pobre. Porque diante das votações, o mercado, a elite passaram o recado e a maioria dos deputados e senadores representa quem? Representa essa elite. Isso ficou muito claro. E quem paga a conta, querendo ou não, é o pobre, tá? Eu vou colocar Glauber Braga aqui, que ele fala sobre BPC, que foi aprovado e que Lula, pelo que tudo indica, vai vetar. Gente, Glauber por aqui. Depois daquela vergonha ontem na Câmara, onde teve um acordão para não se fazer nenhum destaque para salvar o BPC, entre os mais variados partidos, no Senado Federal, a luta, a pressão continuou. Falei agora há pouco com a companheira Paloma, que é da Federação Nacional das Associações de Síndrome de Down, e houve um compromisso, então, depois de muita pressão, por parte do líder do governo, Jacques Wagner, de que Lula vai vetar o ponto que trata de uma gradação de deficiência para a concessão do benefício, que excluía pessoas com síndrome de Down, que excluía autistas, que feria, né, o direito de brasileiros e brasileiras, de pessoas que têm direito ao recebimento desse benefício. Então, evidentemente, a nossa mobilização agora tem que continuar para que esse veto se opere. Agora, deixemos evidente, isso poderia ter sido resolvido na Câmara, e, além disso, isso não deveria nem ter sido mandado pelo governo para o Congresso Nacional. Luta que segue, vamos firmes. Obrigado a todos vocês, a cada um e a cada uma que se mobilizaram tão intensamente em defesa dos direitos. É interessante demais, né? Lula ainda deu oportunidade para o Congresso mudar isso. E o que mais tinha é gente de direita. Os discursos de gente de direita, de extrema direita, que nunca defendeu o pobre. Nunca defendeu o pobre. Para eles, quem recebe Bolsa Família é preguiçoso, é vagabundo. É isso que eles dizem. O BPC, se eles pudessem, como Bolsonaro até tentou, praticamente acabaria com o BPC. Só que nesses dias eles fizeram discursos de defesa do pobre, de defesa do BPC. Mas é engraçado, mesmo a maioria lá fazendo um discurso de defesa e tal, por que que eles não aprovaram a derrubada? Eles teriam maioria se eles quisessem derrubar. Só que eles não derrubaram. Lula ainda deu de bandeja a oportunidade para eles fazerem. Porque eles estavam defendendo o pobre e o BPC. E mesmo assim eles não fizeram. Falam uma coisa e fazem outra coisa. E pega o código. Lula derrubando e vetando essa parte que prejudica muito quem recebe BPC, adivinha quem vai cair matando em cima de Lula e criticando Lula e falando que Lula está errado? Esses mesmos deputados e senadores que fizeram da tribuna do Congresso Nacional discursos calorosos em defesa do BPC, do deficiente e do pobre nesse país, da pessoa com deficiência e do pobre. Esses mesmos que fizeram esse discurso, que não tiveram coragem de mudar, que poderiam ter mudado, quando Lula vetar, vão cair em cima de Lula com tudo, criticando e atacando o governo. Por quê, Andréa? Porque eles representam a elite brasileira. E a prova disso é essa situação. E o pior de tudo não é nem representar a elite. Não, André, não. Porque o pior de tudo é a mentira, é o falso moralismo, é a hipocrisia. Isso é o pior de tudo. Porque defender a elite, a direita defende a elite, a extrema-direita, a elite da elite, e
Se lasque o resto. O problema é a hipocrisia. O discursozinho fácil, hipócrita. Mas na hora de fazer e mudar, eles não tiveram coragem de fazer. E jogou para Lula. Quando o Lula fizer, aí eles vão cair matando em cima de Lula. Uma vergonha. E o triste é que o povo votou nessa vergonha. Deputados e senadores, que talvez esse Congresso Nacional seja o pior Congresso Nacional que eu já vi na minha vida. Tamanha hipocrisia, tamanho falso moralismo e o tamanho do cinismo. Trabalha com mentira, fake news, meias verdades e muita patifaria. Uma vergonha. Glauber fica, bota, Glauber fica. Glauber falou sobre o processo que estão ali tentando caçá-lo. Eu tirei aqui. Enfim, ele falou que o relator tinha que apresentar o relatório para saber o que ia dar e não, e ele não apresentou. E colocou sob sigilo. Ele não teve acesso. Só vai ter quando voltar do recesso. Um absurdo, um absurdo. Meu querido, vocês viram o que aconteceu lá em Gramados? Um avião cai, parece que tem 11 pessoas mortas. Do outro lado lá, um acidente Teófilo, em Minas Gerais. Mais de 40 pessoas. Situação feia, hein, gente? Tomar cuidado. Só Deus para ter misericórdia da gente. Situação difícil. Mas a conta fica no bolso de quem? Do mais pobre. Olha quem paga a conta. O mercado financeiro não tem coração, não gosta de gente. Presta culto e adoração cotidianamente ao seu próprio lucro e à sua super riqueza. O dólar está batendo recorde. Jogo especulativo desse tal mercado financeiro para pressionar a aprovação de um pacote fiscal para reduzir as despesas do Estado, as despesas do governo. Ora, despesa pública tem a ver com universidade, com hospital, com posto de saúde, com creche, com salário mínimo, com seguridade social, com previdência. Despesa pública pode ter a ver com redução da desigualdade social e proteger o nosso povo para ter dignidade, alimento e moradia. Daí esse tal mercado financeiro, que é a redução destas despesas públicas, porque quer mais segurança, que vai ter o seu lucro garantido. É uma engenharia perversa, que tem o próprio bolso como Deus, enquanto o povo lá na ponta sofre. Veja, a política do Banco Central define a taxa básica de juros da economia. O que isso tem a ver com a sua vida? Semana passada, essa taxa subiu mais 1 ponto. É uma das maiores taxas de juros do mundo. A cada ponto percentual que essa taxa aumenta, mais ou menos 60 bilhões por ano para dívida. Quem são os grandes credores? Os bancos. O tal mercado financeiro lucrando com essa política de juros definida pelo Banco Central, cujo presidente é um bolsonarista, um representante dos interesses desse mercado. E esse pacote fiscal enviado para casa pelo governo Lula corta despesas. Despesas direcionadas para onde? Para o povo pobre, trabalhador desse país. Lógica perversa. Corta despesas para o povo e lá na política do Banco Central amplia as despesas para os grandes credores. O assunto é complexo, mas eu quero ser didático. O governo Lula é fundamental para a democracia. Vem reduzindo o desemprego, tirando pessoas da fome. E é uma linha de defesa da democracia contra a barbárie da extrema-direita. Lula enfrenta muita pressão e o governo tem as suas contradições. Eu tenho responsabilidade em defender esse governo para ele cumprir um programa eleito nas ruas em 2022 e melhorar a vida do nosso povo. Mas esse pacote fiscal vai na contramão. Corta despesas que lá na ponta são direitos para o povo pobre e trabalhador.
Ah, mundo tão desigual. De um lado esse carnaval, do outro fome total. E no meio desses lobbies de grandes interesses, é o povo trabalhador que sofre. Estamos aqui com consciência, responsabilidade e coragem. Sabemos bem do lado de quem nós estamos. Contem conosco com responsabilidade para defender esse governo e coragem para fazer a crítica quando ela se faz urgente e necessária em defesa do nosso povão. Fraterno abraço. O tal mercado. É isso aí, meu querido. É isso aí. Temos que ter a responsabilidade para fazer a crítica necessária para apoiar quem de direito e falar aquilo que tem que ser dito. Esse pacote foi para conta do povo. Mas o Lula fez isso por quê? Porque ele não tinha para onde sair. Tanto que o mercado passou o recado dele. E o pior de tudo, o que é o pior de tudo? É a hipocrisia do parlamento. O Congresso hipócrita. E o ano que vem vai ser um ano de novas alianças. Senão, Lula não tem governabilidade. O recado foi dado. Infelizmente é isso. Porque não, é muito simples entender tudo isso. Muito simples. É muito simples. O nosso sistema político é esse. O presidente não governa sozinho. O presidente, ele governa com deputados e senadores. E Lula faz o que é possível, o melhor possível dentro do possível, com deputados e senadores, como o que nós temos dentro do Congresso Nacional. Por isso, ou o povo aprende a votar em consonância e concordância, chefe do executivo e parlamento, ou então sempre vai ser isso. Um tentando fazer e os outros tentando destruir. Lula não governa sozinho. E se ele quiser governar, infelizmente, ele vai ter que fazer novas alianças. Senão, não vai. E o recado foi dado agora, esse final do ano, pelo mercado, pela elite e pelo Banco Central. E pelo próprio Congresso Nacional, que é subserviente, na sua maioria, à elite brasileira. Diz representar o povo, mas não representa o povo. Representa o agro que não é pop, representa a elite, o Banco Central e esse povo aí. O resto fica para o povo. É essa a configuração. Então, Lula foi vitorioso nesse final de ano. Como assim Lula foi vitorioso? O governo Lula foi vitorioso. Dentro desse cenário, desse Congresso Nacional que nós temos hoje, desse mercado, dessa Faria Lima, dessa elite, desse agro fascista, golpista, ele ainda conseguiu sair vitorioso. Era o melhor possível dentro do pior possível que tem se apresentado ao governo. Infelizmente é isso. E vou repetir: Lula não governa sozinho. E ele não vai governar sozinho. E o recado foi dado. Mas votaram 513 deputados federais e 81 senadores foram eleitos pelo povo. E isso é democracia. Aprender a votar. Senão, não adianta depois chorar. Entendeu? Meu querido, bota, vai se lascar, gadaiada. As gadaiadas enchendo o saco aqui, pelo amor de Deus, vai comer panetone, vai encher o saco pra lá. Eu quero colocar aqui, ó, pra você me seguir no Instagram. Aqui, ó, acabei de postar. Hoje eu tô entrando na Casa da Luz Vermelha. Você conhece a Casa da Luz Vermelha? Pois é, tem uma luz azul também, tem uns coloridos de arco-íris e tal coisa. Mas é o seguinte, nós vamos começar a nossa live agora. Você tá comigo ou não tá? Ô, Jesus! Acende a luz, Jesus! Cadê Jesus? Acendeu a luz. Vamos pra live, gente? Vamos! Mas eu quero agradecer vocês e desejar um Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo e tudo de bom. Mas vou estar aqui de novo, mas já bota aí. Eu vou gastar meus R$5 nesse Natal. Afinal de contas, nós trabalhamos demais, né? Então nós merece um pouquinho de sossego. Não é verdade? É verdade. Vamos para a live. Vamos para live. Aí eu vim para a live. Tá lá, segue lá. Fala lá que você estava aqui, que eu quero saber se você segue lá também, tá bom? Fala... Tô aqui também, que eu sei que você estava lá e cá, viu, meu querido? Parabéns para todos nós que somos resistência. Amanhã eu entro às 12h30
ao vivo, e no dia 24 também entro às 12h30 ao vivo, tá bom? Vamos aproveitar para dar uma descansadinha, vamos fazer as reprises, mas vamos estar junto. E me ajuda, curtindo, comentando, compartilhando, estando junto aqui, tá bom? Eu quero agradecer a você que está aí, ó. Você que está aí, que está aqui sempre comigo, viu? Muito obrigada, meu querido e minha querida. Beijo no seu coração. Nós somos Resistência e estamos preparados para voltar com tudo. E 2025 vai ser um ano muito especial, tá bom? Junto sempre. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Eu vou estar de volta às 16h30, amanhã 8h30, 12h30, 16h30 e tal coisa. E bota lá no Instagram, tô aqui também. Beijo, meu lindo e minha linda. Se cuida. E se alguém encher o seu saco, vai se lascar. Sai fora, capeta. A gente ora, parece que quanto mais a gente ora, mais capeta aparece. Show, Satanás. Tá amarrado, em nome de Jesus. Meu querido, muito obrigada. Beijo no seu coração. Se cuida. Até a próxima live. Tchau, tchau.